Você sabe quem foi o profeta Isaías? Quando nasceu, quando morreu, qual foi a influência do seu ministério profético? A respeito de quais nações ele profetizou? Fique nesse vídeo que você vai descobrir curiosidades sobre a vida do profeta Isaías. Olá pessoal, aqui é o Caio Corrêa e o nosso quadro Curiosidades Bíblicas de hoje é sobre a vida do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou dos anos 739 aos anos 686 a.C. Isso é uma data aproximada, pois nós sabemos que não há exatidão das datas bíblicas, uma vez que nós temos uma noção simplesmente especulativa sobre estas datas. Mas foi aproximadamente dentre os anos 739 aos anos 686. O profeta Isaías foi casado e o nome da sua esposa não está na Bíblia. A única referência que nós temos da sua esposa é de que ela era conhecida como a profetisa. Isaías teve 2 filhos. O nome do primeiro foi Sear-Jazubi, que tinha relação à esperança, à expectativa da vinda de um possível Messias. O nome do seu segundo filho é Maher-Shalal-Hash-Baz. Maher-Shalal-Hash-Baz, que também tinha a ver com a situação da nação naquela época. O significado do seu segundo filho tinha a ver com os despojos que tinham sido levados da nação de Israel. Logo a gente percebe que a vida deste profeta é marcada por conexões, por pontes que relacionam a situação espiritual da nação com a sua própria vida. Isaías profetizou durante o reinado de 5 reis. Vamos lá? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. No capítulo de número 6, em que Isaías tem a sua grande e enigmática visão, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu assentado no alto e sublime trono o Senhor. Isaías tem uma grande relação com profecias de juízos. E dentre estas profecias, do capítulo 13 ao capítulo de número 25, Isaías traz uma grande quantidade de profecias de juízo contra as nações gentílicas, como por exemplo Babilônia, como por exemplo a Síria, a Filistia, Moabe, Damasco, a Arábia, a Etiópia, o Egito, os Edomitas, Tiro, como também todo o mundo antigo da época. No livro do profeta Isaías é reservado uma grande conjuntura de capítulos para falar sobre o Messias, sobre Jesus. Por isso, o profeta Isaías é chamado de conhecido por profeta messiânico. Do capítulo de número 6 ao capítulo de número 9, nós percebemos que o profeta Isaías profetiza a respeito do nascimento, a respeito da estrutura da vida do Messias e de como ele estaria encarnado na terra, conviveria entre os homens, estaria desenvolvendo a sua vida e também o seu ministério. Porém, por ser tão enigmático a vida do profeta Isaías, a sua morte é a grande curiosidade deste vídeo. Como morreu o profeta Isaías? Quais são os segredos que estão por trás da morte do profeta Isaías? A tradição diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Mas como acontece toda a trama? A Bíblia responde. Em 2º livro de Reis, capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 11, Isaías é
chamado por Deus para profetizar a respeito da morte do rei Ezequias. Ezequias, aquele mesmo que restaurou a casa do Senhor e que no seu reinado encontrou-se o livro de Deus perdido debaixo do tesouro. Ezequias, aquele que levantou os pórticos norte, sul e que derrubou todos os Baalins e que trouxe novamente uma esperança sobre o significado da Páscoa e sobre a religião de Israel, estabelecendo um concerto com aquele povo. Ezequias, que durante o seu reinado perde o foco, e Isaías, no capítulo de número 20, está indo lhe entregar uma profecia, e a profecia é exatamente esta: coloque a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que quando Isaías termina de entregar a profecia, antes mesmo de Isaías sair do palácio, Ezequias torna-se à parede e ora, dizendo: lembra-te, Senhor, que no passado eu fui fiel, reto e temente, andei na sua presença. Deus pede para que o profeta retorne e lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Presta atenção, 15 anos de vida está sendo acrescentado na vida do profeta, do rei Ezequias. Preste bem atenção. Aqui está a grande sacada da morte de Isaías. Preste bem atenção. São 15 anos de vida acrescentados à vida do rei Ezequias. Quando Ezequias morre e Manassés, o seu filho, reina em seu lugar, segundo livro dos Reis, capítulo de número 21, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33, versículos 1 e 2, Manassés, filho de Ezequias, vai reinar no lugar do seu pai. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Ora, se Manassés tinha 12 anos quando começa a reinar, logo Manassés nasce dentro do interstício de tempo dos 15 anos de acréscimos que o seu pai recebeu. E se o seu pai, ele, ao receber 15 anos de acréscimo, e o seu filho ter 12 anos quando inicia o seu reinado, isto significa que Manassés nasce após a profecia de Isaías. E segundo a história, a tradição, quem foi que matou Isaías? Sim, quem matou Isaías foi Manassés. Segundo Guerras Judaicas de Flávio Joséfo, Manassés vai ao encontro de Isaías para matá-lo. É o algoz de Isaías. E quando Manassés o persegue para matar, Manassés o encontra dentro de um cedro do Líbano e ordena que os seus soldados o cerrem ao meio, serrando a árvore até o queixo de Isaías, onde a serra parou. E segundo a história, a serra não continuou porque o rei Manassés ficou incomodado com o martírio de Isaías e fez com que parasse ali a brutal morte do profeta Isaías. O que me chama a atenção é que no capítulo de número 6 é justamente sobre os lábios de Isaías que a brasa viva tirada do altar toca, e o Senhor diz ao profeta: isto te tocou, os teus lábios foram purificados, e tirada foi a tua iniquidade. A serra parou no queixo, porque ninguém pode tocar onde o Senhor purificou. Mas o que eu acho interessante na morte de Isaías é que no segundo livro de Reis, capítulo de número 21, que fala-nos a respeito do reinado de Manassés, e no segundo livro de Reis, capítulo de número 20, que fala da profecia ao seu pai, a Ezequias, é que quando Isaías volta para dar o acréscimo da vida para Ezequias, automaticamente Isaías estava indo profetizar
sobre aquele que nasceria para tirar a sua própria vida. Talvez seja o último vídeo, talvez seja a última mensagem, talvez seja o último ensinamento, talvez seja a última missão, não sabemos, mas assim como Isaías, nós estamos em uma estrada que não sabemos se voltaremos. Somos servos, e o servo não faz o que quer, o servo faz o que o seu Senhor manda. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 36, a Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues à morte, como uma ovelha que vai ao matadouro. Pense nisso. Obrigado por chegar até aqui ao final desse vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, participe. Lembre-se, sempre terá curiosidades bíblicas para compartilharmos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.